Olá, ouvintes da Swincast. O episódio de hoje já vai começar. Antes, eu queria agradecer a nossa rede de apoiadores. Muito obrigada por permitirem que a gente continue com esse projeto que já está completando um ano. Para apoiar a gente, para quem não conhece, é só entrar em www.apoia.se/swing-cast. O link está também na descrição dos episódios. Você consegue ajudar a gente com a partir de R$ 10 por mês e tem algumas recompensas bem legais também. Também queria pedir para que vocês não deixem de seguir a gente no Spotify, no YouTube ou na rede de sua preferência e também no Instagram, que é o swing.cast. Muito obrigada por nos acompanharem e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. Feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swincast. Esse é mais um episódio do nosso podcast voltado para natação e maratonas aquáticas. Hoje nós vamos falar com uma das principais nadadoras paralímpicas da história do Brasil, Edênia Garcia. Ela que já foi para 4 Paralimpíadas, conquistando medalha em 3 delas, né? Prata em 2004 em Atenas, bronze em Pequim em 2008 e prata em Londres 2012, todas as vezes na prova de 50 costas. Também esteve no Rio 2016, tetracampeã mundial dessa prova e está na seleção desde Mar del Plata em 2002, quando conquistou esse primeiro título. 14 medalhas de Jogos Pan-Americanos, enfim, um currículo super extenso, quase 20 anos de seleção brasileira, uma carreira muito vitoriosa. Então, Edênia, o prazer é todo nosso aqui de conversar com você hoje. Imagina, Bia. Posso chamar de Bia, né? Claro. É um prazer sempre. Eu sempre falo que gosto muito de falar sobre minha história, falar sobre também algumas histórias do esporte paralímpico, né? Como você bem falou, 20 anos aí já, daqui a pouco tá chegando aos 21 de quase seleção brasileira, né? Então, fico muito feliz, obrigada pelo convite, né, do Danilo também. É sempre muito bom estar falando sobre o mundo do esporte paralímpico. Muito bom, legal. Eu queria, Edênia, que você começasse contando para a gente como que foi o seu início no esporte, né? Se foi direto na natação, se teve algum outro esporte que você praticou e de que forma ele te ajudou com relação à sua deficiência. Então, eu nasci com uma síndrome, né, que chama Charcot-Marie-Tooth, né, e aos 3 anos de idade, eu comecei a andar aos 9, né, só que aos 3 anos minha mãe percebeu que eu andava um pouco diferente, né, e daí ela procurou ajuda médica, ortopedistas, né, e eles sempre falavam que era normal, era comum, até comparava com o Garrincha, né, que o Garrincha tinha um andar diferente e tal, só que eles indicaram a fisioterapia. Então, eu fiz fisioterapia desde muito cedo, né, durante a infância inteira, praticamente. Só que eu nasci no Crato, no interior do Ceará, e daí a gente foi para a capital, Fortaleza, e da capital Fortaleza fomos para Natal, Rio Grande do Norte, né, onde meu pai nasceu e tem família lá, tinha família lá. E daí a gente foi começar a tentar a sorte novamente, né? Ele tinha perdido o emprego e a gente foi, vamos tentar a sorte, a gente tem família lá e vamos ver como é que dá. E sempre que a gente mudava, a gente procurava, meus pais procuravam um neurologista, né? Um local para fazer o tratamento e dar continuidade, escola e tudo mais. Daí esse doutor Mário Emílio, né? Tô confundindo os médicos já. Doutor Mário Emílio, ele, né, analisou todo o caso e minha mãe sempre falava assim, olha, os físios, eles sempre chegam para a gente e falam, mãe, eu não tô vendo a evolução da Edênia. A gente faz todo o tratamento, mas ela não evolui, né? Porque a deficiência, ela evolui muito rápido também. E daí o doutor falou assim, mãe, vamos procurar alguma coisa que seja, ele usou até essa palavra, mais agressiva em forma de tratamento, né? Eu fiquei sabendo que tem um local em Natal que faz um tratamento com pessoas com deficiência, com pessoas assim. Só que ele não sabia dizer onde que era, ele tinha visto na TV alguma coisa do tipo. E daí falou para meus pais procurarem esse local, né? Meu pai, na época, motorista urbano, né, do nosso bairro, sempre subia o moço no ônibus no mesmo horário, com um porte bem assim de atleta, né, camiseta da seleção brasileira, e ele perguntou por curiosidade.
E esse cara, que é o Francisco Avelino, mais conhecido como Assis, falou que estava treinando para ir para Sydney em 2000 e que ele nadava num local, numa escolinha chamada Tubarão. E daí meu pai fez na hora a conexão. Aí ele falou: Olha, eu tenho uma filha assim, tarará, né? E a gente marcou na semana seguinte de conhecer esse lugar. E fomos, né? Daí eu já fui de maiô, a gente já foi fazer aquele teste básico, né? Mergulha, pega brinquedo, tinha 12 anos, mergulha, pega brinquedo e faz isso. Aí a professora, na época, né, esposa já do técnico da seleção brasileira, falou: coloca ela pela SADEF, que é o clube por onde a gente começa para ir para as competições Norte-Nordeste, regional, enfim, brasileiros. E comecei a aprender os 4 estilos, né? Foi aos poucos, né? Por causa da deficiência, então ela teve sempre muita paciência, né? Com isso, atravessar a piscina, fazer o equilíbrio na água, porque era muito difícil, e até identificar qual que seria o meu estilo, vamos dizer assim, mais fácil de nadar, né? E daí eu aprendi o crawl, obviamente, é o que a gente aprende primeiro, e não me identifiquei, né? Ela chamou uma outra professora que é especialista no costas e falou assim: olha, vamos tentar ver se a posição do costas não é melhor para ela, não é mais favorável. E a professora me ensinou e eu peguei na hora. Consegui sustentar o tronco na água, consegui fazer, né? Tudo certinho como tinha que fazer. E daí ali comecei a treinar costas, né? O treino praticamente 80% só costas e costas e costas. Menos de um ano depois, eles me colocaram para treinar com o Rodrigo Vilar, que era o filho, né, recém-formado em educação física do Zeca Vilar, técnico da seleção brasileira. E aí, em 2001, janeiro de 2001, eu comecei a treinar com ele, né? Passei por um outro nível, né, de base para treinamentos mais específicos para Norte e Nordeste, regional, né? E no mesmo ano participei da primeira competição, que foi no Recife, o Norte e Nordeste, né? E daí classifiquei, entrei como S4, fiz aquela classificação funcional, né, da natação, e na época eu andava com moleta e fui para a categoria S4. E daí, na primeira competição, já bati os 4 recordes brasileiros, ganhei 7 medalhas, né? 8 medalhas, na verdade, 7 de ouro e 1 de prata. E daí tudo começou ali. Aí passei a ser convocada para a seleção brasileira no mesmo ano, já com 14, né? Fui no final do ano, voltei com 5 medalhas de ouro, e eu acho que foi aí que começou a cair a ficha que a natação seria realmente não diria que uma profissão, né? Naquela época eu não tinha ainda muito essa ideia. Eu tinha 14 anos, então era tudo muito novo para mim e começou tudo muito rápido, né? Foi muito brusca assim, o início foi assustador, na verdade. Se eu parar para pensar hoje, é assustador como tudo começou, como foi muito rápido, né? Então, só que começou, eu via que era muito divertido, eu conseguia ganhar medalha, conheci outros países, né? Conheci outras pessoas e tudo começou ali, aquela parte mais lúdica, né? Assim, digamos assim, do esporte, né? Para uma jovem atleta, né? Muito, muito legal. Edene, e fala pra gente como que era para você lidar com a deficiência ali enquanto você era jovem, você era criança, né? O quanto que o esporte modificou isso na sua vida? Olha, Danilo, é muito, muito engraçado e ao mesmo tempo bem interessante essa questão de quando eu era jovem, quando eu tive o primeiro contato com o esporte paralímpico. Porque até o dia que eu entrei e de fato vi que existiam pessoas como eu, assim, entre aspas, né, mas pessoas com deficiência, eu não me enxergava assim, não por negar isso, mas por simplesmente não ter essa identidade para mim, sabe? Tipo, eu sabia que eu era diferente, eu andava diferente, precisava de coisas que outras crianças não precisavam, de algum apoio, né? Caía como outras crianças não caíam, né? Assim, com mais frequência. Então, tinha uma característica própria, mas eu não me enxergava com algum tipo de limitação, né? E daí eu entrei no esporte paralímpico, no paradesporto, né? Que a gente tem que falar paradesporto porque é o iniciozinho de tudo. E eu vi, tipo, uma menina na cadeira de roda, uma menina com a mão como a minha, né? Que é mais fechada. E eu, poxa, elas são parecidas comigo, né? E ali eu comecei a entender o que era uma pessoa com deficiência, né? Comecei a me enxergar, comecei a ver meu corpo de uma forma diferente, né? Eu comecei a encontrar vamos dizer assim, meu lugar no mundo, sabe?
era como se eu não existisse e passasse a existir de uma forma diferente. Consegue entender? Assim, é engraçado porque eu fiquei fora do esporte 12 anos, né? Entrei aos 12 e só aos 12 eu comecei a me enxergar de uma outra maneira, assim, né? Apesar de ser muito jovem, mas esse amadurecimento veio através do esporte, né? Também. Então, foi um ambiente que me trouxe essa ideia, né, de quem eu sou, essa identidade mesmo. Nossa, que legal. Legal. Você compartilha com a gente, assim, como é que foram as suas lembranças dessas primeiras competições internacionais, então, o Mundial de 2002 e a Olimpíada, né, que você era nova ali em Atenas, já chegou para ganhar medalha, então, assim, você teve consciência rapidamente que você também era muito boa naquilo, como é que foi essa descoberta? Então, as primeiras competições foi até engraçado que eu sempre fui muito tímida, né? Eu sempre fui aquela menina que, por exemplo, o local onde a gente dava a entrevista pós-competição era muito próximo da borda da piscina. Então, se eu estivesse na piscina, eu ficava muito assim, encolhidinha na borda. Minha mãe até falava assim: Dena, sai daí, eles querem falar com você. E, tipo, um dia, quando eu voltei, né, na primeira competição internacional, eu voltei com 5 medalhas de ouro. Eu fui atleta da equipe com, acho que até do Brasil, não me lembro direito, com mais número de medalhas de ouro no pré-mundial. Né? E aí eu escutei uma repórter muito conhecida lá de Natal falando, quem é aquela menina Edênia, tal, não sei o que. Eu me encolhi toda assim na piscina, sabe? E por isso que eu falei no início que foi bem assustador, porque foi muito rápido e o resultado veio muito rápido também, o resultado, né? E daí eu sempre fui assim, muito tímida, né? Minhas lembranças das primeiras competições, a primeira competição tem uma passagem bem engraçada com uma colega de equipe. Eu nadei 8 vezes, né? E assim, a gente não conversava muito com o técnico sobre quais são as provas que eu vou nadar. Era tudo muito simples, muito. Como é que eu posso dizer? A grosso modo, assim, era tudo muito. Não era profissional, né, gente? Era amador. Então, eu era uma menina com 14 anos que estava indo participar da primeira competição e vamos lá, vou nadar. Aí eu nadei 8 provas, eu lembro que eu tinha nadado umas 4 e eu estava muito morta, muito em tudo de costas, 200 costas, 100 costas, 50 costas, outros 50 livre mais aero costas e mais 4 provas por revezamento. E eu falei para uma amiga, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais isso, eu vou morrer, sabe, fazendo aquele drama horrível. Eu não sabia que eu ia nadar tanto, não sei o que. Aí o Dani olhou para mim e falou assim, Dani, isso aqui é igual a cachaça, vicia. E tô pagando, tô pagando, tô provando que isso é verdade. Então, assim, a princípio eu fiquei muito assustada na primeira competição, mas depois tudo, né, você vai acostumando, vai treinando, e daí vai desenvolvendo essa comunicação melhor com o técnico. Já na primeira competição internacional, eu tenho até uma foto, se vocês quiserem, eu posso até mandar. Eu estou assim, para entrar na prova, né? E meu técnico estava indo comigo para dar assistência para entrar na piscina. Então, tem uma japonesa do meu lado, eu nunca tinha nadado com outras atletas de outros países, né? Então, tinha uma japonesa muito rápida, muito boa, muito técnica, né? E eu tava lá, de maiô, né? Sem nenhum tipo de apoio financeiro, sem nada, e tem uma foto eu olhando assim para ele, parecia que eu tava pedindo socorro, sabe? Assim, muito menina, assim. E eu acho que foi muito disso, assim. Eu me lembro assim, o que se fazia para nadar tão rápido? Eu falei, cara, eu entrava na piscina, saía rápido, nadava rápido, chegava rápido. Não tinha isso de, estratégia de prova. Então, minha lembrança bastante, a lembrança que eu tenho, sabe, eu lembro daquela competição, da primeira, de ser muito crua para tudo, sabe? Era tudo muito simples, era tudo muito tranquilo também, mas assim, mas eu consegui entender e perceber o peso que era de estar ali representando o Brasil, sabe? Eu lembro que eu ficava muito assustada para competir com tantas atletas e, ao mesmo tempo, muita vontade de nadar, muita vontade de atravessar a piscina e fazer o melhor, sabe? Então, assim, foi um período bem difícil, porque na primeira competição foi na Argentina, então estava numa época de muito frio, né? E eu não tinha roupa de frio, então a gente foi procurar outras pessoas para conseguir roupa de frio. Então era um período bem difícil, assim, mas que também era muito divertido, sabe? Então, acho que uma das lembranças que eu tenho, assim, dessas duas competições são essas, assim, mais uma menina mais tímida, mais
amador e com muita vontade, sabe? Também de nadar muito. Você fala que era ainda muito amador no começo, né? Mesmo estando ali no Mundial, ganhando, né, o Mundial. Em que momento e como que foi esse processo de você se sentir mais profissional e de treinamento, né? Queria que você dividisse um pouco de como é seu treino, porque é uma coisa que a gente gosta de falar no podcast, que é alto rendimento, né? O esporte, para quem vai para Paralimpíadas, assim, é treino duro mesmo. Então, conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo no início e como são seus treinos hoje também. Então, nem falei sobre a Atenas, né? Que foi justamente o marco, assim, na minha carreira, no sentido de ter realmente ideia da grandiosidade que é os Jogos Paralímpicos, né? Então, eu vinha de um campeonato mundial, fui campeã mundial aos 15, né? Aos 16, a gente fez aquela manutenção daquele ano que era pré-Paralimpíada, né? Manutenção, porque começaram a aparecer lesões, né? Né? Consequência de não ter tido nenhum tipo de acompanhamento de fisioterapia, de não ter tido nenhum tipo de fortalecimento, prevenção. Então, o que eu nadei muito aquilo naquela parte de amador, né? Eu paguei em 2016. Daí, em 2017, eu comecei a treinar com um novo treinador, o China, né? Ele assumiu a equipe e bem no ano mais importante para a gente, que é Jogos Paralímpicos, e foi ali que eu comecei a entender o que eu fazia dentro da piscina. Por que eu tinha que nadar um A1, um A2, um A3, né? Então, ele começou a passar para mim esses fundamentos, né? Eu passei a ter mais uma ideia completa do que eu entrava na piscina para fazer, né? E daí a gente teve que decidir. Foi naquele momento que eu me vi tendo que criar estratégias junto com ele, porque eu tinha 4 provas que se eu tivesse repetido os tempos que eu fiz aos 15, né? Na Paralimpíada eu tinha voltado com 4 medalhas de prata, né? Só que aí a gente teve lesão e continuou sem ter aquele apoio, né, que a gente precisa, né? O investimento que a gente precisa. E a gente decidiu, vamos investir nos 50 costas, porque é uma prova mais curta, você não vai precisar rodar tanto e a gente vai aperfeiçoar mais a técnica com velocidade. Você precisa ganhar mais velocidade. E daí foi o que a gente fez. Até Atenas a gente treinou muito técnica e muita velocidade, né? Muito a questão do tronco. Aí ele trouxe questões para a gente trabalhar em pré-treino, que era fortalecimento, que é prevenção. E daí a gente conseguiu ir para Atenas e trazer a medalha, que era o que a gente estava planejando. Isso estava dentro dos planos. E por incrível que pareça, ele fez tão redondinho assim o treino, tão bem feita a periodização, que no próprio treino eu tinha batido o mesmo tempo que eu fiz em Atenas, que foi o 51-51. Isso quase ninguém sabe, porque ele me mostrou o relógio, ele falou assim, olha aqui, ninguém, não conta para ninguém, tá com a gente, e tinha sido o recorde das Américas, né? E daí eu bati no placar em Atenas o mesmo tempo, exatamente, segundos e centésimos iguais. Então, assim, foi ali que eu tive uma ideia do que era alto rendimento. Todo esse planejamento que a gente tem que ter, toda essa entrega, né? E dali ficou tudo mais sério, né? Em Atenas, você já entra, na abertura você já tem aquele impacto. Opa, o mundo inteiro está aqui, pessoas, né, treinando num nível simplesmente muito alto, assim, você precisa estar ali entre os melhores. E foi pela primeira vez que eu voltei numa competição, né, tendo a certeza que era aquilo que eu queria para mim. Eu não sabia o que iria acontecer dali para frente, para falar a verdade, mas eu sabia que eu queria continuar no esporte paralímpico, né? Só que para isso eu precisaria investir mais, eu precisaria procurar mais patrocínio, precisaria ter uma estrutura para isso, né? E daí tudo aconteceu depois de Atenas, né? Depois tiveram outros campeonatos, mas Atenas foi um marco assim que, sabe, me trouxe assim pro centro e falou, opa, isso aqui não é brincadeira, isso aqui não é só diversão, apesar de também ser muito divertido, mas é trabalho duro, precisa se entregar mesmo. Você acabou assim acompanhando a evolução do esporte paralímpico no Brasil, né? Porque assim a força dele hoje em dia é diferente de como era lá atrás, né? Visibilidade na TV, embora ainda tenha muito que crescer, melhorou muito. Conta um pouco para a gente como que melhorou a questão do apoio, se é que melhorou mesmo, né? E essa questão da visibilidade também, você que está há tantos anos, né, na seleção. Então, uma passagem quando eu falo sobre Atenas, né, a gente teve aquele boom do Clodoaldo Silva, né, ele trazendo
um monte de medalha, então aquilo foi sensacional para a gente, porque trouxe, todo mundo começou a olhar, né? Opa, quem é esse cara que está trazendo tanta medalha? De onde ele é, né? E começaram a questionar, que ele é de Natal também, né? Então, Natal sempre foi conhecido como celeiro de bons atletas, né? O Zeca Vilar fez um trabalho muito, muito grandioso, muito bem pensado, né? A base sempre foi muito boa, então ele era um cara muito perspicaz, era não, ele é, né? Um cara muito perspicaz quanto a isso, né? Então ele colocava o dedo e dizia aquele atleta ele tem futuro e investia na pessoa para treinar mesmo, né? Então Clodoaldo ele trouxe esses olhares para o esporte paralímpico, né? E no ano seguinte, né? O porquê que Atenas foi também, né? A virada. O ano seguinte a gente teve o primeiro patrocinador direto do esporte paralímpico, a Caixa Econômica Federal, né, com o produto Loterias Caixa, né? Então a gente passou a ter em 2005 um calendário fixo de competições, né? Tudo patrocinado pela Caixa, né? Passou a ter premiação por etapas, né? Que a gente tinha, se eu não me engano, eram 6 etapas, eu não me lembro mais, 6 etapas, e cada etapa tinha uma premiação, e cada final de ano tinha uma premiação maior para os 10 melhores do ano, né? Então aquilo começou a ter mais investimento, né? Logicamente não foi só Atenas, mas Atenas foi aquele boom, né? A gente teve uma história muito grande desde Sydney, tivemos outros atletas também, como Adria, como Hildene, como Clodoaldo, vários outros fizeram um trabalho muito incrível assim, mas Atenas foi realmente um boom que a gente teve, e o ano seguinte, 2005, foi quando tudo mudou, né? A gente passou a ter calendário fixo nacional e passamos a fazer um planejamento para isso, né? E daí, 2005, se eu não me engano, apareceu o Daniel Dias, o André Brasil, né? Que aí foi, tipo, só multiplicando o número de medalhas, a gente foi aumentando a visibilidade. Então, o que mudou muito foi isso, o investimento, e os atletas que criaram também, né? Desenvolveram, na verdade, uma consciência de se entregar mais, de tornar isso mais profissional, né? Bons profissionais também foram chegando, porque foi divulgando mais, né, o trabalho do esporte paralímpico, o paradesporto, foi se falando mais, as pessoas começaram a falar mais sobre isso, né, e bons profissionais foram chegando também, né. Então, acho que tudo é como se fosse em cascata, né. Teve Atenas e daí veio um grande investidor no esporte. A partir disso, a gente começou a ter um calendário fixo. Bons atletas também foram aparecendo, bons não, né? Atletas incríveis, Daniel Dias e André Brasil, Fabiana Sugimori também, que já vinha de uma outra geração, né? Aí a Edenia começou a trabalhar em cima disso também, né? Eu comecei a trabalhar em cima do calendário, né? Então a gente não podia bobear, por exemplo, tinha uma etapa um mês, no outro mês tinha uma outra etapa. E o que me mantinha nesse circuito era justamente a premiação. Então, tinha premiação para o atleta e tinha premiação para o técnico, né? Então, eu estava sempre em alta performance. A gente sempre estava tentando fazer os melhores tempos, porque eu sempre fui muito competitivo, né? Obviamente. Então, eu queria estar entre os top 3, né? De cada etapa. Então, e para poder chegar no final do ano e ganhar mais aquele dinheiro que é investir na minha carreira, né? Então, passei durante muito tempo fazendo isso. E aí, em 2006, 2005, apareceu o Bolsa Atleta, eu entrei no Bolsa Atleta, que foi meu primeiro investimento, né, diretamente para mim mesma. Então, ali eu comecei a pagar técnico, consegui comprar um carro para poder ir para o treino, porque até então era transporte público. Só que eu cheguei numa fase, né, da deficiência avançando, a deficiência progredindo, e eu não conseguia mais pegar ônibus. Então, era de carona, né? Então, para ter uma qualidade de vida melhor e conseguir, né, otimizar meu tempo de ir para treino e tudo mais, eu comecei a investir nisso. Então, pagava técnico, comprava bom maiô, suplemento, alimentação, nutricionista. Então, comecei a colocar, né, isso como prioridade na minha carreira, fora os treinos que a gente já vinha fazendo, obviamente, né? E no ano seguinte eu entrei como atleta patrocinada da Loterias Caixa. E daí tudo mudou novamente, né? Entrou mais grana, mais investimento, pude, né, bancar melhor meu técnico, os treinos. Então, a gente passa a perceber como não tinha investimento nenhum, né? E depois passamos a ter um investimento a nível nacional, né? E o Comitê Paralímpico atuando cada vez mais forte nisso também, né? Não vale a gente ressaltar que a gestão do esporte paralímpico através do comitê tem sido, assim,
são um divisor de águas, né? Então, o Vital, que veio antes, o Andrew, que é inquestionável, assim, uma gestão muito incrível, o Misael hoje, né? Segurando aí esse nível que a gente vem trazendo desde Atenas, né? Então, acho que essa crescente mesmo do esporte foram todos esses números, sabe? Essa sequência que veio depois de Atenas, né? Eu fiquei assim, me gravou muito um insight que você trouxe para todos nós aqui, os nossos ouvintes, né? Que você pegava e o que você recebia, você investia em você mesmo. E hoje a gente vê muitas crianças, jovens e pais, às vezes, querendo receber, mas você está falando assim, você já era medalhista olímpica e tudo que você recebia, conseguia conquistar ali com o seu trabalho, você utilizava para investir em sua carreira, mas eu achei espetacular isso daí, e você citar, ressaltar, né, todos os dirigentes e a organização do Comitê Paralímpico, espetacular isso. Nada, né? Teve uma época que eu até tive que comprar balde de cloro para colocar na piscina, porque não tinha. Então, eu sempre fui muito inquieta, né? Eu nunca fui muito conformada com as coisas. Por exemplo, eu passei a pagar o técnico porque ele foi desligado do clube, mas ele tinha sido o melhor técnico que eu tinha conhecido até aquela época, né? E ainda é um dos melhores técnicos, se não o melhor que eu já tive. Desculpa o Fabiano que está comigo hoje, mas eu aprendi muito com ele, com o China, eu cresci muito. Então, a gente tinha sempre um acordo. Ele recebia o prêmio dele, mas eu também dava mais uma parte para... que era pouco, não era algo, sabe? Era muito pouco. Então, a gente tinha que se ajudar naquele momento, senão não tinha como ter saído as outras medalhas, outros títulos, era impossível. E como você falou do seu pai, né, até de como ali ele que viu a pessoa entrando no ônibus, né, uma história muito, muito legal. Como que eles viram a sua carreira, né, assim, como que eles te apoiam nisso? Fala um pouquinho aí sobre isso. É engraçado. Meu pai foi quem abriu as portas, né, para o esporte, assim, digamos assim. Mas quando eu estava treinando, né, já treinando, e daí a gente morava na Zona Norte, eu tinha que ir para a Zona Oeste, né? Ele dizia que não ia dar em nada isso. Ele dizia, isso não vai dar em nada, você está só se desgastando e não sei o quê, vai estudar que é melhor, sabe? Ele não colocou fé. Mas anos depois, minha mãe falava que ele chorava durante minhas provas, que gritava para que eu chegasse. Então, é incrível, assim, sabe? Eu acho que eu tenho muito orgulho da minha carreira nesse sentido, porque até quem me colocou duvidou, né? E isso acontece com muitos atletas, com muitas pessoas que duvidam, né, da nossa capacidade, né? E assim, eu não vou dizer que naquela hora que ele falou, não vai dar certo, eu pensei, vai dar certo. Não era muito jovem, eu estava indo porque eu estava gostando. Então, não é porque eu vou ser campeã disso e daquilo. Não, eu não tinha essas ambições já concretas assim, na minha cabeça, mas tinha algum instinto, a minha mãe fala que era muito instinto, né? Ela tinha muito instinto de dizer, não, você não vai desistir, mesmo eu muito cansada, né? Eu voltava dos treinos, a gente tinha que pegar mais 2 ônibus para voltar para casa. E tinha dia que estava difícil, e daí chegava em casa, ia para a escola, ia me arrastando para a escola morta, mas tinha que ir, né? E eu achava realmente, eu não vou aguentar durante muito tempo. Mas só que começou a vir a resposta, né? Tava dando certo, e a gente engrenou ali e foi assim, só indo, sabe? Foi acontecendo as coisas, os investidores vieram chegando, as coisas foram mudando, foi melhorando. E assim, eu tenho muito orgulho de não ter ouvido no início que não iria dar certo. E por outro lado, minha família sempre me deu muito apoio. Minha mãe, não posso nem falar nada, né? Quem estava comigo desde o primeiro dia até hoje está aqui comigo. Minha irmã, que ainda está comigo, trabalha comigo, vai para o treino todos os dias. Meu irmão também me acompanhou durante muito tempo, né? Apesar de achar que eu deveria já ter parado, que eu já deveria ter virado uma empreendedora de sucesso, apesar de ter achado, né? Enfim, eu falo, meu negócio é minha carreira, então, por enquanto tá dando certo, tá dando certo e a gente está investindo nisso, né? Enfim, mas minha família sempre me deu muito apoio. O que eu me lembro só desse momento foi o meu pai falar sobre isso. Mas depois que ele viu que realmente tinha futuro, foi um dos torcedores fiéis, assim. Legal.
E a gente gosta de perguntar de treino também, né? Então, você falou que é bem competitiva, mas conta algum tipo de série ou algum tipo de treino que você curte fazer. Que eu curto fazer, cara, eu sou velocista, então tudo que você colocar de velocidade para mim, eu vou amar, sabe? Se você colocar, por exemplo, 1000 de 50, tiro de 50, de 25, de 15, eu adoro. Adoro fazer todos esses tipos de treino, sabe? Não vou mentir, eu não gosto muito de treino mais de fundo, mais rodado, mas eu me dou bem nesses treinos também, né? Eu tenho uma constância muito boa. Eu não sei, não sei não, acho que provavelmente é isso. O meu lastro, ele é muito bom, são muitos anos de treino, né? Então, para mim, para segurar essas séries é mais fácil, assim, sabe? Série longa eu consigo, de 200, as passagens são boas, são equilibradas. Mas eu adoro uns tiros de 15, 25, e para mim é como se fosse competição. Tem que ser um melhor do que o outro. Quando não acontece, eu já fico com aquele bico assim na borda da piscina. Legal, legal. E, bom, aí foram, né, tem muita prova legal, né, que você nadou, assim, então 4 títulos mundiais, as 4 Olimpíadas também. Conta pra gente alguma prova especial, qual foi a prova mais especial da sua vida, uma ou duas? Nossa, é tão difícil responder essa pergunta, sabe? Porque assim, cada competição, ela tem uma história para mim antes, né? Antes e depois, né? Mas às vezes fica que é mais. Tem duas que são muito importantes que aconteceram no mesmo lugar, né? Londres 2012 e Londres 2019, né? Tem uma janela aí de 2010, que foi a última vez que eu tinha ganho a medalha de ouro, e depois repeti a medalha de ouro no Mundial de 2019. Então, você imagina que já tem uma grande história assim no meio disso tudo, minha cadeira. E também em Londres, né? Londres 2012, eu tinha ido para a Serra Nevada, me dediquei absurdamente, treinei lá, né? Emagreci para caramba, estava na melhor fase da minha carreira, né? E daí eu fui fazer a classificação funcional desde 2001, que eu não tinha feito, né? E conseguir o review. E eu fui classificar em Londres. Olha a ideia, fui classificar numa Paralimpíada, lugar que a gente não quer classificar de jeito nenhum, né? E daí eu fui, né? A deficiência é uma deficiência degenerativa, né? Não existe a deficiência degenerativa que melhore. Então, se existe é porque tem alguma coisa errada aí, enfim. Falando a parte da ciência, né? Acho que a gente tem pessoas que acreditam em tudo, então pode ter explicação para isso. Mas, enfim. Daí eu subi de S4 para S5, né? Há poucos dias de nadar a prova dos 50 costas. E eu não sabia que eu não teria índice para nadar os 50 costas como S5, ou seja, os jogos teriam acabado ali para mim. Praticamente tinha acabado ali, e eu não fazia ideia, mas todo mundo sabia, né? A comissão técnica sabia, porque eles já tinham olhado todos os critérios. E daí eu subi para 5, teve o protesto, fui reclassificada de novo. E acho, se eu não me engano, foi um dia e meio antes da prova, eu baixei para S4 de novo, né? Então aquela competição para mim foi tipo renascer das cinzas, sabe? Assim, eu tirei forças que eu não sei de onde, né? E foi muito interessante que o Daniel Dias ele me ajudou muito nesse sentido. A gente tinha o hábito de fazer reuniões, né, em competições, mais voltado para a parte da espiritualidade, né? E ele me apresentou uma música muito forte, né? Do Fernandinho, que chama Uma Nova História. E eu comecei a ouvir aquilo para, de alguma forma, me ajudar, sabe? Acreditar que realmente era possível. Porque eu fiquei muito abalada, né? Eu só chorava, pra você ter uma ideia, eu não conseguia nem trocar minha roupa, de tanto que eu chorava. Chorava, chorava, e eu fiquei esgotada depois. Sabe quando você fica num nível de esgotamento físico e mental também? E eu fui para a prova acreditando. Eu falei, vai dar medalha. Tenho certeza absoluta que vai dar. Tipo, tava com essa convicção dentro de mim, sabe? Não é possível. Eu não cheguei até aqui para não dar certo, sabe? Não que quando você não ganha medalha não dá certo, mas vocês conseguem entender, né? Eu passei muito tempo querendo aquilo. E daí caí para a prova, né? E saiu a medalha de prata em Londres 2012. E olha a coincidência, a primeira do mundo, com a mesma deficiência que eu, Charcot Marie, bateu no placar. Duvido vocês adivinharem qual foi o tempo que ela fez. O melhor tempo da minha vida. Exatamente, 51, 51. 51, 50. 51, 51. Eu falei assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça, podia ser mais criativa, né, gente? Enfim, aí
foi só festa, né? Fiquei muito feliz, muito feliz. E é engraçado que quando eu saio de uma competição, de uma viagem que eu acho que estava faltando alguma coisinha, eu sempre imagino que eu vou voltar naquela cidade, né? E foi o que aconteceu em 2019, Mundial. Eu acho que é uma das competições que mais me marcou, assim, com 32 anos já, né? Quem é que imaginava, você já com 32, já com um monte de 19 anos de natação, você vai conseguir se tornar tetracampeã mundial, né? Muita gente, até eu duvidei durante muito tempo. Mas aí eu passei para o processo de reclassificação, baixei para S3, e daí passei a ser mais competitiva e ficou mais justo para mim e para todo mundo, né? E daí Londres voltei e foi aquela sensação, putz, vim buscar a medalha de ouro, sabe? De que não aconteceu em 2012. Então foi uma competição que marcou muito para mim. Por quê? Por esse fato, por esse fator também, e porque ali eu tinha uma ideia mais uma ideia real do que significava estar naquele pódio, né? Quais eram as pessoas que estavam junto comigo ali. Tudo foi muito. Quando eu era mais nova, às 15, o Mundial não tinha ideia. Então, ali em 2019, eu já sabia que eu estava representando muita gente, muitas meninas, muitas mulheres, com 32 anos que talvez não acreditassem, sabe? Num cara que faz um trabalho incrível, que é o Fabiano Quirino, que é meu técnico, que é técnico de classe baixa, né? Atletas com deficiência mais severa, que é muito fora do padrão do esporte convencional, e é um cara que se dedica muito, ele tenta tirar o máximo de cada atleta nos treinos, né? Um cara que preza muito pela qualidade do treino, né? Então, ele é muito expert nisso, e eu sabia que aquela medalha ali representava muita gente, né? Muita gente da comissão técnica acreditando, e também, por incrível que pareça, muita gente que não acreditava, porque também estava comigo ali no pódio. Mesmo os que não estavam acreditando estavam comigo no pódio, porque me deu força para trazer aquela medalha, sabe? Então, se eu pudesse citar duas grandes competições que me marcaram, foram essas duas, assim, que me trouxeram a questão da resiliência muito forte, sabe? Algumas pessoas acham que o atleta paralímpico ele é o expert de superação, mas para mim nesse sentido foi, sabe? Muito, muito, muito assim, resiliência total. Isso que você falou agora é algo que a Suzana, a gente entrevistou ela também, e ela fala sobre isso, né? Ela fala, às vezes a gente é visto como herói, super-heroína, né? Como se... E não é assim, nós somos pessoas que também têm medo, que também têm dúvidas, que também se frustram. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim, também. Durante muito tempo eu lutei, eu tive esse discurso do anti-herói, sabe? Eu ainda tenho, porque eu acho que não é bem por aí, né? Mas quando você começa a entender sobre representatividade, você sabe o quão importante é para uma menina que está em casa ver uma outra menina na televisão ganhando uma medalha de ouro, uma medalha de prata, ou simplesmente participando de uma competição tão importante. Então, hoje, eu visto essa camisa de, você é exemplo, só porque eu sei o quanto é importante. Eu queria ter também essa menina na televisão, quando eu tinha meus 15 anos, e daí, poxa, eu queria, ali, tipo, meu pai falou, você não vai conseguir, e eu olhar para a televisão e ver uma menina muito parecida comigo e falar, poxa, ela conseguiu, eu também consigo. Então, hoje eu tenho muito essa ideia de que é importante, sabe? Eu sei que nós, atletas paralímpicos, eu sou mais uma pessoa que descobriu uma habilidade, né, que você pode trabalhar em cima disso, que é nadar, né, descobrir meus pontos fracos também, porque é importante, senão você não identifica o que você tem de bom, suas potências, né, então você tem que saber muito bem quais são os seus limites, suas fraquezas, né, enfim, que descobriu como enfrentar o fracasso, as angústias, ser resiliente dentro do seu trabalho, obviamente. Então, muitos atletas paralímpicos recebem muito bem para desempenhar também seu trabalho, seu profissionalismo. Somos também pessoas comuns, mas somos pessoas de uma parcela da sociedade que precisa entender também o quão importante é dentro da nossa sociedade, o quão importante é ser representante disso. Talvez você não queira, talvez você queira, né? Existe a pessoa que não quer ter esse papel de representar outras pessoas. Tudo bem, cada um, né, aceita né, e desempenha o papel que quer. Mas hoje eu tenho essa certeza de como é importante, sabe, para outras pessoas.
não falo só meninas, mas outras pessoas que têm uma síndrome como a minha. Tem muita gente que tem uma síndrome como a minha que não pratica atividade física de alto rendimento, nem baixo impacto, nem alto rendimento, porque tem medo, porque acha que, né, vai reduzir o tempo de vida ou que vai ficar mais comprometido. E como seria legal ter mais meninas e meninos com essa síndrome praticando esporte, né? Quantas edênias a gente não perdeu pelo caminho por não existir essa representatividade, por não existir mais divulgação, né? Então, assim, hoje tem eu e muitas poucas outras pessoas com essa síndrome. Seria muito interessante ter outras meninas e meninos assim, sabe? E hoje eu visto essa camisa, eu não nego isso. Ah, você é exemplo? Sou, porque eu sei que outras pessoas precisam disso, Que né? legal. Mas eu não me coloco num lugar de pedestal, sabe? De herói, de heroína, porque não me cabe isso. Mas se eu puder ser esse exemplo para levantar, para alguém tirar a bunda do sofá, para dizer, eu posso? Estou aí, pode usar mesmo a imagem, pode ficar feliz e comemorar e se jogar, sabe? Arriscar novas possibilidades. E você recebe muita mensagem de pessoas mais novas, de meninas, de meninos? Como é que é essa troca aí com pessoas com essa deficiência que ainda não descobriram, às vezes, o esporte, né? Sim, o Instagram ele é uma ferramenta muito boa para isso, né? Eu fiz uma amizade com uma mãe do Rio de Janeiro, e ela, na época, eu estava fazendo um trabalho de coach, né? Daí eu deixei um pouco de lado esse trabalho e continuei só como atleta. E por incrível que pareça, até hoje a gente mantém esse contato, né? Eu estou trazendo esse exemplo porque é um exemplo que figura muito bem sobre o que eu acabei de falar, sabe? E ela descobriu que o filho dela, aos 7 anos, com a mesma idade que eu tinha quando eu descobri, tem Charcot-Marie, né? E ela não sabia, não tinha contado, até hoje eu não sei se ela contou, nós nos falamos semana passada, não perguntei mais sobre esse tema, porque ela queria esconder do filho que ele tinha, né? Eles pegaram o diagnóstico, mas ela não tinha coragem de contar para ele, né? E daí eu dei algumas dicas, falei eu nunca falo o que a pessoa deve fazer, eu falo o que eu faço e o que deu certo para mim, né? E daí eu falar, procura um médico, uma fisioterapeuta para fazer acompanhamento. Mas deu certo para mim isso. E a gente mantém essa amizade até hoje, né? Tempos depois ela descobriu que ela também tem. Só que a dela é um nível mais brando, né? E ela sempre manda vídeos, ele tá fazendo natação, faz judô, ela manda vídeo ele no skate. Então, assim, ele tá levando uma vida super normal, como eu também levei quando eu era criança, né? São tipos diferentes. Então, a minha evolui um pouco mais rápido, a dele mais lento, então não tem um padrão certo, né? E ela sempre me manda essas mensagens agradecendo muito, né? Porque ela disse que foi um divisor de águas para ela, né? E sempre agradece bastante, porque às vezes as pessoas estão no escuro, sabe? Você tá passando uma vida inteira e você recebe um diagnóstico, você vê um filho seu caindo o tempo todo e você não sabe o porquê. Então, isso mostra muito a questão da representatividade. Tem aquela pessoa que tem a mesma coisa que eu, vamos perguntar como que ela está convivendo com essa síndrome. O que eu posso fazer diferente para o meu filho para ele também ter uma qualidade de vida? E eu sempre trago, olha, ele não precisa, a criança não precisa se tornar atleta de alto rendimento, né? Ele só precisa simplesmente descobrir o que é bom para ele, o que é bom para ela, enfim. Então, esse é um dos exemplos que eu trago sempre, porque é muito bacana, assim, é gratificante, sabe? Às vezes eu chego a chorar quando ela manda os vídeos dele, porque, tipo, ele tá tão bem, ele tá tão feliz fazendo o que toda criança faz, sabe? E às vezes eu fico me perguntando, foi só uma coisinha de nada que eu falei, não falei nada demais, tipo, eu só falei, olha, contei minha história e falei, você deveria falar para ele que ele tem, porque, né, ele precisa saber o que ele tem, ele precisa crescer consciente de quem ele é. Enfim, eu acho que, assim, uma das mensagens que eu sempre recebo, que me deixa muito feliz, é isso, sabe? Poder saber que, tipo, uma palavrinha de nada faz uma diferença pra caramba na vida de alguém, sabe? E eu não tive isso, para falar a verdade. Eu É, sempre falo, gente, eu não tive isso. Eu tive que descobrir tudo assim, colocar a cara e. e, Edênia, Oi. hoje você com toda essa sua experiência, né, o que que você falaria para a Edênia de 12, 13 anos, se você pudesse falar para a Edênia lá atrás?
Fale mais, que ela pode falar mais, poderia falar um pouco mais. Eu tinha muitas ideias, muitas coisas para expor, para compartilhar. Acho que é isso. Fale mais, se permita mais. Eu queria falar um pouco sobre essa questão das classes, né? Então, você foi reclassificada, o que é uma coisa que, para a sua competitividade, foi muito importante, né? Mas, ao mesmo tempo, indica que a que a deficiência está aumentando, né? Como que você lida com isso? Como que você lida com isso mesmo, assim? Então, isso aconteceu em 2017, né? Foi um ano depois do Rio, né? O Rio saiu tudo de cabeça para baixo. Foi uma competição muito, se eu posso usar, muito louca, assim. Até hoje eu não consigo lembrar de como eu nadei naquele dia. Você tem uma ideia? Eu não sei como que eu nadei naquele dia, porque estava tudo muito desconectado. Enfim, eu sabia que meu corpo já não era o mesmo desde da aclimatação para o Rio, né? Já não estava dando os mesmos tempos, então, enfim. Aí, em 2017, eu comecei a ter uns episódios de overtraining, né? Então, eu não conseguia concluir treino, eu não dormia direito, eu estava emagrecendo muito, eu estava tendo muito espasmo durante o treino, né? Então, eu fazia treino forte e eu começava a me tremer muito porque meu organismo, meu corpo não estava aguentando. Então, tinha isso, tinha as gripes também, que a imunidade lá embaixo, né? E foi quando eu comecei a treinar com o Fabiano, que hoje é meu técnico, né? E a gente teve que mudar tudo, completamente tudo no planejamento, diminuir carga de treino, a repetição de treino, academia a gente diminuiu bastante, né? E aí em 2017 eu fui classificada em abril, né? Aí baixei de classe, né? Muita gente veio me dar parabéns depois que eu baixei de classe. Aí eu falei assim: ah, gente, me dá parabéns quando bater um recorde, né? Alguma coisa assim, sei lá, ganhar uma medalha, mas não faz muito sentido, né? Porque assim, é bom porque para a parte do esporte eu vou estar mais competitiva, mas também, como você falou, indica que eu piorei, para falar a verdade, né? E eu lembro que eu estava chorando quando eu saí da sala, quando me falaram qual era a classe, eu chorei muito, compulsivamente. Primeiro porque era uma resposta para o que estava dentro de mim e o que eu estava sentindo. Eu falei, não é possível que o que eu estou sentindo, essa fraqueza, tudo isso, seja só do overtraining, né? E o resultado da avaliação respondeu a todas as minhas dúvidas. E segundo, porque realmente cai uma ficha, né? E ela vai caindo aos poucos, que você realmente não está como você era antes, né? E terceiro, porque ali eu vi mais uma oportunidade de continuar realmente em alta performance e em alto rendimento, né? Porque como S4 já não dava mais, já não tinha, era um outro nível, né? E, enfim, então, é um processo que eu ainda trabalho até hoje, porque o meu corpo, ele não responde mais como ele respondia antes, e eu falo assim, não é por causa só da deficiência, obviamente não, eu tô mais velha, muito tempo de treino, o corpo já não é o mesmo, enfim, então, hoje, né, é um processo. Então, eu trabalho isso na terapia, eu trabalho isso com a psicologia do esporte, eu trabalho isso com o meu técnico, com a minha família, né? Por exemplo, amanhã vai ser o dia que eu vou voltar a dobrar, vou fazer 2 treinos num dia, né? Só que o segundo treino não é tão intenso quanto eu fazia há 4 anos atrás. Então, a gente hoje mensura muito tudo, né? Primeiro começamos com o objetivo de terminar o treino, porque às vezes eu não conseguia terminar o treino, porque eu me tremia muito e travava completamente, né? Daí hoje a gente já consegue terminar o treino, consegue fazer todas as intensidades. Aí amanhã vai ser mais um dia de estreia para mim, depois de 4 anos voltar a dobrar, porque a pandemia não me fez muito bem, né? Eu passei quase 6 meses parada, ganhei peso, então a gente está nessa nesse processo de emagrecimento, de voltar. Eu já voltei a fazer os tempos que eu fazia, mas eu preciso emagrecer, porque existe esse equilíbrio entre a carga de treino e o gasto calórico para mim, que é o meu drama pessoal e profissional. Então, a gente está trabalhando muito firme nisso. E uma das alternativas que a gente viu era cair na água uma segunda vez no dia. Então, amanhã vai ser um dia bem bacana para retomar aí os treinos, as dobras. Fala para a gente, para os nossos ouvintes entenderem qual é a sua rotina hoje ou a partir de amanhã, no caso.
Então, numa semana normal, né, que amanhã não vai ser diferente, eu treino de segunda a sábado, nem todo sábado eu treino, depende muito da semana, né, porque ele cria muito esses treinos para ser um sábado sim, um sábado não, é uma vez quer dizer, 2 horas de treino, 1h30, 2 horas de treino na parte da manhã, porque pelo protocolo a gente tem que sair no horário certo do CT para não ter risco de contaminação, nada disso. Então a gente segue todo um protocolo de biossegurança no CT. Então na segunda-feira eu treino piscina e logo após a piscina eu tenho academia lá no CT mesmo. Na terça-feira, e antes disso eu tenho prevenção, né? Antes do treino de piscina. Na terça, num treino normal, eu tenho prevenção, piscina e fisioterapia depois, para poder recuperar, né? O recovery. E amanhã eu vou ter dobra umas 2 da tarde, 3 da tarde. E daí eu volto para casa. Em casa eu tenho alguns cursos que eu estou fazendo, né? Voltado para gestão, governança corporativa, né, que eu estou tentando me aperfeiçoar mais aí em algumas questões, né, voltada para a gestão do esporte, que eu quero muito trabalhar nisso, né, e também me divido entre os estudos do Conselho Fiscal do Comitê Paralímpico Brasileiro, que eu fui eleita ano passado como presidente do Conselho Fiscal, né. Na quarta-feira eu tenho treino de piscina, preventivo antes, treino de piscina, e também agora vou ter academia, depois na quarta. Quinta é só piscina e pré-piscina, fisioterapia para prevenção mesmo, dores. Eu fiz 2 cirurgias nos ombros, né? Então eu tenho que sempre estar fazendo preventivo e tratando dor, né? E na sexta-feira é só um treino de piscina. E daí, dependendo da semana, né? Se a gente terminar a semana com um treino mais leve, no sábado a gente faz o treino mais forte da semana. Quando a sexta-feira termina com um treino mais forte, aí eu tenho sábado e domingo de descanso. A gente faz um treino ondulatório, é um dia forte, um dia fraco, um dia forte, um dia fraco. Porque a gente identificou, né, nas análises que o A2, né, que essa intensidade machuca muito para mim. Já machuca o indivíduo normal. Mas para mim, minha recuperação é muito, muito lenta, a parte muscular, né? Então a gente meio que tirou o A2 e só faz A1 empurrada, A1 empurrada, A1 empurrada. É o treino polarizado, isso daí é coisa do Augusto também, né? Uhum. Junto com o Fabiano. Sim. Edênia, você falou que a pandemia foi complicada, né? Que você ficou parada. Conta um pouco pra gente. Eu não sei se você estava no grupo que chegou a viajar para a Itália para competir. Você estava? E aí vocês tiveram que voltar, né? Como é que foi isso? Foi meio assustador, né? A gente estava dentro da van, chegando no local que a gente ia ficar lá hospedado, no local da piscina lá, né? E chegou uma mensagem para mim, com um jornal, minha irmã falando, olha, não vai rolar isso aí, não vai ter. E eu falei, não é possível, não. Eu fiquei isso com aquela, será que eu falo para os atletas, será que eu não falo? E daí chegou a definitiva, o governo italiano suspende, tarará, parou tudo, assim, ficava todo mundo sem acreditar no que estava acontecendo. Aí eu falei, eu tenho o quê? Quase 20 anos de natação, nunca aconteceu isso, é porque tá acontecendo uma coisa muito séria, né? Enfim, aí a gente chegou e já voltou no outro dia. Teve que voltar no outro dia e quando eu voltei, lá estava muito frio, minha imunidade caiu muito, né? Eu comecei a espirrar e quando eu voltei, comecei a espirrar, tossir e já achei que estava contaminada. Daí eu corri para o hospital para fazer o teste, não era nada, estava tudo bem. Só que na semana seguinte, a gente já parou de treinar, foi fechado o CT, né? E daí eu tive que montar um esquema em casa, né? Comprei um tal de uma academia de porta, comprei peso, halteres, né? Tatame, fui me munindo do que eu podia para fazer em casa, né? E daí falei para a equipe técnica e eles enviaram séries para fazer em casa, né? O que dava para fazer em casa a gente fazia junto com a nutrição, psicologia, que foi, nossa, foi o diferencial, foi a psicologia que eu fazia toda semana, porque imagina você tá tendo sua vida normal, né? E do nada você tem que ficar presa, porque minha mãe é de risco, eu com a síndrome não sabia o quanto de risco era para mim, não sabia, não tinha ideia, não fazia ideia, né? Enfim, então me isolei completamente. Fiquei em casa durante quase 6 meses sem ir para lugar nenhum,
né? Eu fiquei um tempo aqui em casa, depois fui para casa da minha namorada, fiquei mais um tempo lá e voltei depois de 6 meses com 8 quilos a mais. É isto. Então, Esse tempo todo sem entrar numa piscina. entrar na piscina. Fez muita falta? Muita falta. Fez mais falta, acho que para a parte psicológica, porque eu queria estar na piscina para me sentir livre, né? Porque imagina você com uma pessoa com deficiência passar a vida inteira querendo ter sua liberdade, seu direito de ir e vir. Do nada você conquista uma parte disso, porque nem não é 100%, e do nada você para de sair na rua. Então, é complicado. Tá sendo difícil, a avó foi mais difícil, né? Eu falo sempre para Fabiana, acho que a parte mais difícil já passou, mas não está sendo fácil. Então, acredito que Tóquio vai ser aí um grande desafio para mim, bem grande. E eu vi hoje o pessoal do Olimpíada Todo Dia postou a medalha, né? Linda. Linda. E aí eu vi um comentário seu ali, né? Então, queria te perguntar isso. A expectativa é medalha, né? Acho que, assim, eu falei muito sobre isso para 2016, né? Eu estava ali entre as três do mundo, e se eu tivesse feito tudo que estava planejado, né? E tinha alguns fatores não tinha como controlar, né? Atletas que apareceram da China do nada e foram batendo recorde em eliminatória, enfim. Nada que eu fizesse, a medalha viria em 2016. Então, eu estou muito cautelosa quanto a isso, né? Principalmente porque pós-pandemia não, a gente ainda está na pandemia, né? Eu tenho uma ideia de que chegou em Tóquio, vai acabar a pandemia, não vai acabar, não. Então, assim, a parte da pandemia, a gente não tem ideia de como as pessoas vão estar, como os nadadores vão estar. Eu não tenho ideia de como eu vou chegar lá. A única coisa que eu sei nesse momento é que eu estou fazendo o que eu posso para chegar o melhor possível, na minha melhor fase lá. É isso que eu estou fazendo. Mas se a gente parar para pensar sobre ranking mundial, sobre resultado, sim, temos grandes chances de medalha. Então, vamos esperar acontecer para começar, para comemorar. Tomara. Tá certo, tá certo. Eu não fiz essa pesquisa, mas você já está classificada, né, pelo seu título de 2019 e vai ser sua quinta Olimpíada. Tem alguma outra mulher paralímpica do Brasil que já foi para 5? Você sabe? Que está na ativa? Não sei. Nativa, eu não consigo lembrar o nome. Mas nadadora não, nativa não. Legal. É uma marca muito, muito relevante, né? Assim, são... É surreal para mim, na verdade. Fala um pouquinho disso. Porque quando eu comecei, eu não imaginava isso, gente. Eu não fico estipulando prazo, sabe, para as coisas. Eu nunca fui disso, eu vou até isso, até essa data, né? Agora que eu estou parando para pensar sobre Paris. Então, eu acho que seria uma boa data para encerrar. Tem quem quer que eu pare antes, mas não sei se vai rolar, não, para antes. Paris ficou mais perto agora. Então, eu tenho planos de trabalhar dentro do próprio esporte paralímpico. Então, para prazo, eu preciso até Paris, né? Mas, assim, é surreal, porque são 5 jogos, né? Muita coisa aconteceu, é muita história, é muito desgastante também, porque não é do dia para o outro que a gente, né, chega no número 5 de jogos, né? Então, assim, a palavra que eu posso usar mais é surreal. É meio surreal para mim ainda, sabe? Ter essa ideia de 5 jogos. Mas eu quero muito participar de uma forma diferente, sabe? Cada vez mais consciente, assim, do meu papel dentro dessa competição, do que essa competição representa para mim e para muitas pessoas, sabe? Eu acho que Tóquio vai vir muito para isso também. Eu fiquei com uma curiosidade agora, Edênia. Você chegou a ver, saiu no Netflix um filme, né, sobre o movimento do paradesporto, falou bastante de Paralimpíadas. Você chegou a assistir? Sim, você recomenda? O que você achou? Eu acho assim, eu senti falta realmente de mais brasileiros, no que a gente tem muitos atletas bons, né? E eu senti falta, obviamente, mas é sensacional a história. Então, fala muito sobre essa questão do atleta mesmo de alto rendimento, sem
esconder a deficiência, que ela também está ali, que é algo que eu acho muito massa de você falar. Eu sou atleta paralímpico e eu não preciso ser o convencional para ser potente, sabe? Para mostrar o que eu sou. A minha deficiência está comigo, é a minha característica. Se não fosse ela, eu não seria atleta paralímpico. E, se eu não me engano, a pronúncia eu posso até errar, é Rising Phoenix, acho que é, né? Isso. Então, o filme é britânico, de uma produtora britânica que é maravilhosa. Eu acho que tudo ali, para mim, me marcou pra caramba, sabe? Desde a história da italiana, eu não lembro o nome dela direito, eu sou péssima para essas coisas, que, sabe, assim, foi uma ascensão. Para mim, ela é uma das histórias que mais me impactou, assim, na questão de renascer das cinzas, assim, sabe? Uma puta de uma trajetória, né? E, assim, é emblemático o filme, né? Ele mostra realmente bastidores que a gente não tem ideia do que está acontecendo. E eu recomendo, super recomendo. A música na minha playlist, então eu sou maravilhosa. Acho maravilhosa a letra da música, tema. Legal, fica a dica então. É Beatrice o nome da italiana da esgrima. Muito bonita a história dela. Acho que vale a pena. E então, realmente muito impactante esse documentário. Queria te pedir para deixar um recado final para os nossos ouvintes, né? E também não só para as pessoas que nos ouvem sempre, né? Mas se você puder deixar um recado para como você gostaria que os atletas paralímpicos fossem vistos, né? Assim, o que você gostaria de não só de dar de recado, mas também de pedir, né? Para o seu esporte hoje em dia. Então, o que eu mais falo hoje é que enxergo o esporte paralímpico com a potência que ele é, né? Ele é uma potência, uma ferramenta incrível de inclusão social, mas é uma potência em alto rendimento, né? A deficiência, ela não é só um detalhe, ela tá ali, mas é aquele detalhe que o faz ser atleta paralímpico. Então, enxerga a deficiência, respeite a deficiência, todo mundo tem limite, né? Então, enxergue a potência que o esporte paralímpico é, a potência que o atleta com deficiência é. Então, não dá para desvincular a deficiência do atleta, mas a pessoa vem antes de tudo e ela vem com uma potência incrível. Então, o esporte paralímpico é isso, é potência. Muito Que bom. lindo. Bom, Edênia, muito obrigada. Gostei muito de conversar com você. Eu nunca tinha falado com você e você me impressionou muito, né? Como você tem uma clareza assim do seu papel, né? Então, queria te agradecer demais mesmo. Estamos torcendo muito por você e em Tóquio e em Paris, quem sabe, né? E é isso. Muito obrigada mesmo. Obrigada, gente. É um prazer. O papo foi muito massa, viu? Obrigadão mesmo. E um abraço para vocês, para quem vai ouvir também.